Rebeca, eu tenho 22 anos. Assim como o Igor, como a Monique, eu sou estudante de Geografia na Universidade de São Paulo, lá na USP. A minha família é de Cachoeira Paulista, mas eu moro em São Paulo, morei em São Paulo a minha vida inteira, mas eu conheço Cachoeira. E eu entrei no cursinho agora esse semestre, estou muito animada, essa vai ser a primeira aula que eu vou dar aqui. E queria aproveitar esse momento para falar também que eu já cursei 1 ano de administração e eu sei como é difícil a gente saber que curso que a gente quer prestar. Então, se alguém está ainda em dúvida do que quer prestar e está pensando em alguma coisa nessa área de administração, contabilidade, quiser conversar comigo, pode me procurar lá, me chamar no WhatsApp, que eu vou adorar se eu puder ajudar vocês com isso também. Então, a aula de hoje vai ser sobre geomorfologia. Eu separei aqui alguns tópicos que a gente vai falar hoje. Então, eu vou começar explicando o que a geomorfologia estuda. Vou falar um pouco sobre os agentes geomorfológicos, né, os agentes endógenos e exógenos. Vou mostrar um pouquinho da estrutura geológica do Brasil. Depois falar um pouquinho da classificação e da caracterização do relevo brasileiro. E no final a gente vai fazer alguns exercícios juntos. Aí, se não dá tempo de terminar os exercícios, vocês terminam em casa depois, já tem as respostas todas aqui nos slides. Então, vamos lá. O que estuda a geomorfologia? Eu sempre gosto de entender as palavras, separando elas por termos, porque às vezes esses termos se repetem em outras palavras, e se a gente entender o que cada um deles significa, a gente consegue entender melhor o que outras palavras significam também. Então, geo vem de terra, morfo significa forma, e logia é o estudo. Então, a geomorfologia nada mais é do que o estudo das formas da Terra, o estudo das formas que estão na superfície terrestre. Então, a geomorfologia é o ramo do conhecimento que vai estudar o relevo. Existem vários tipos de agentes geomorfológicos, a gente costuma separar em 2 grupos, que são os agentes endógenos e os agentes exógenos. A gente vai começar pelos agentes endógenos, endo vem de dentro, então são aquelas forças internas da Terra que vão transformar as formas de relevo que estão presentes na superfície. A gente vai falar aqui de tectonismo, de abalos sísmicos e de vulcanismo. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês rapidinho um pouco de como é a estrutura interna da Terra, só para ficar um pouco mais fácil de entender. Aqui eu coloquei um esqueminha, olha, do planeta Terra. A gente pode ver que bem no meio a gente tem o núcleo, que é dividido em núcleo interno e núcleo externo. Depois a gente tem o manto, que é dividido em manto superior. E depois a crosta, que é onde a gente vai ver as formações de relevo. E acima disso, só por curiosidade, não vai importar para a nossa aula, a gente tem, acima da crosta, a gente tem a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e, por último, a exosfera. A crosta ela varia de 5 a 70 quilômetros de espessura, mais ou menos. Ela é composta principalmente por basalto, que é o substrato dos oceanos, e por granito, na porção continental. O manto ele tem aproximadamente 2.870 quilômetros, e ele é composto basicamente de silício, ferro e magnésio. E o núcleo tem aproximadamente 3.480 quilômetros, e ele é composto por níquel e principalmente por ferro. Falando um pouco das camadas internas, eu queria comentar com vocês sobre a teoria da deriva continental, que é uma teoria que surgiu por volta de 1915, que teve como autor o Alfred Wegener, que era um geofísico e meteorólogo, enfim, estuda meteorologia, e é uma teoria que explica a formação dos continentes. Então, a teoria da deriva continental fala que antes da configuração atual, que a gente conhece do mundo moderno, como mostra essa última imagem, dos continentes todos separadinhos, existia só um único bloco continental, onde estava tudo junto, agrupado, que se chamava Pangeia, que é essa primeira imagem aqui, onde estão todos os continentes juntos. E aí, com o passar do tempo, esse bloco foi se fragmentando, formou primeiramente a Laurásia e a Gondwana, como mostra essa segunda imagem, até que chegou na configuração que a gente conhece hoje do mundo moderno, os continentes todos separados. E para essa teoria, o Alfred Wegener teve algumas evidências que fizeram com que ele chegasse nessa conclusão, tanto evidências morfológicas, de novo a palavra morfo, né? Então, por exemplo, na forma dos continentes, algo que fica muito claro é a costa leste do continente sul-americano encaixa perfeitamente na costa oeste do continente africano. Então, era uma das evidências de que, uma vez esses 2 continentes estavam juntos antes de se separar. Também existiam evidências litológicas, né? A litologia estuda as características das rochas, evidências paleontológicas. A paleontologia é a ciência que estuda os seres vivos que viveram no passado, e também evidências paleoclimáticas. A paleoclimatologia estuda as variações climáticas
ao longo da história da Terra. E aí, como uma complementação da teoria da deriva continental, ali entre as décadas de 50, 60 mais ou menos, surgiu a teoria da tectônica de placas, que diz que a crosta da Terra é dividida em placas tectônicas. Aqui eu coloquei uma imagem, a gente pode ver que tem 12 placas. O Brasil está aqui na placa sul-americana, bem no meio da placa, né? E agora vamos começar a falar dos agentes. Eu vou começar pelo tectonismo, ou também chamado de diastrofismo, que são aqueles processos que estão associados aos movimentos dessas placas tectônicas. Os movimentos podem ser convergentes, quando uma placa vai em direção à outra, como mostra essa primeira imagem aqui. Os movimentos podem ser transformantes, como mostra a segunda imagem, que é esse movimento mais horizontal de uma placa em relação à outra, ou divergentes, que são quando as duas placas se afastam em relação a uma outra. E essas placas vão se movimentar através das células, ou das também chamadas de correntes de convecção do magma, que está no interior da Terra, e as placas vão se movimentando. Claro que esses movimentos são bem lentos, a gente não consegue perceber do nada a placa se movimentando. Então, é um processo, esses processos todos são processos que acontecem de forma muito lenta. Os dois principais tipos de tectonismo é a orogênese e a epirogênese. A orogênese é um movimento de aproximação ou de afastamento entre duas placas, e é um movimento que acontece de forma muito lenta e vai dar origem aos dobramentos, como mostra nessa imagem aqui, ou aos falhamentos. Oro significa montanha, então a orogênese está muito associado à formação das montanhas, e como diz respeito ao movimento de aproximação ou afastamento, a gente encontra a orogênese, ela é muito presente no limite entre uma placa e outra. Já a epirogênese, epiro vem de continente, é um movimento vertical que acontece nas áreas continentais. E aí vai originar os soerguimentos, como mostra nessa imagem aqui, e os rebaixamentos, como mostra nessa outra imagem aqui. Os terremotos, ou também chamados de abalos sísmicos, são os tremores que são provocados também pela movimentação das placas tectônicas e também ocorrem sempre com maior frequência nos limites das placas. Aqui eu coloquei uma imagem com as ocorrências de terremotos, a gente pode perceber que a gente quase consegue ver onde estão as placas, né? Porque esses pontinhos roxos todos vão mostrando onde os terremotos vão acontecendo. E a gente vê que eles acontecem com muita frequência, bem no limite entre uma placa e outra. Por isso que a gente também não ouve muito falar de terremoto aqui no Brasil, porque o Brasil está bem no meio da placa. E geralmente os terremotos são de maiores intensidades quando está nas regiões que estão no limite entre uma placa e outra. E aí os terremotos, como que acontecem os terremotos? Vai acumulando dentro do interior da Terra uma tensão, uma energia muito forte, e quando acontece uma acomodação dos blocos, toda essa energia, toda essa tensão que estava acumulada, ela é liberada, essa energia toda é liberada na forma de ondas sísmicas. E aí esse pontinho lá no meio, lá dentro da Terra, onde acontece essa primeira ruptura rochosa, da onde vai começar a ser liberada toda essa energia, é chamado de hipocentro ou de foco do terremoto. E se a gente pegar esse foco e projetar ele na superfície terrestre, a gente vai ter o epicentro, que é da onde começam a propagação dessas ondas sísmicas. Os terremotos, em termos de intensidade, eles são medidos na chamada escala Richter, que varia de 1 a 10 graus, sendo que 10 é o mais forte e 1 é o mais fraco. E o Círculo de Fogo do Pacífico é uma região que concentra a maioria das ocorrências dos vulcões e dos terremotos. É fácil vocês se guiarem pelo Oceano Pacífico. Vocês conseguem ver o meu cursor? Sim. Então vou mostrar para vocês. O Círculo do Fogo vem para cá, vem para o lado de cá e pega toda essa região. A gente pode ver e observar pelo mapa que é uma região que tem muitos pontinhos e tem até pontinhos mais de outras cores, né? Como mostra essa legenda aqui embaixo. E aí a gente tem também o vulcanismo, que são aqueles processos em que o material magmático vai sair de dentro da Terra para a superfície. Nos limites divergentes, quando as placas se afastam uma das outras, como mostra essa figura aqui, uma placa indo para um lado, a outra placa indo para o outro, e o material magmático saindo do interior da Terra para fora, a gente vai ter a formação das dorsais meso-oceânicas. E nos limites convergentes, a gente vai ter a formação dos vulcões. Então, nessa imagem aqui, a gente pode ver, tem a placa sul-americana,
a placa de Nazca aqui do lado, elas convergem uma em direção à outra. A gente tem a formação da Cordilheira dos Andes e aqui a formação do vulcão. Outro conceito importante relacionado ao vulcanismo é o hotspot. Hot em inglês é quente, spot é ponto. Então, hotspot é um ponto quente, que é um ponto de anomalia termal no interior da Terra, que é um ponto muito, muito quente, também ligado à convecção do manto, e vai estar relacionado com o vulcanismo no interior das placas tectônicas. Ele está muito associado à formação das ilhas oceânicas. Então, por exemplo, um exemplo é o arquipélago do Havaí. Então, o vulcanismo costuma acontecer nos limites, né, como mostra aqui os limites divergentes e convergentes, mas esses hotspots, que são os pontos muito quentes, estão associados ao vulcanismo no interior das placas. Agora a gente vai falar sobre os agentes exógenos. Exo vem de fora, então são as forças externas que vão modelar o relevo. A gente vai falar um pouquinho do intemperismo, da erosão, e depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho do ciclo das rochas. Então, o que é o intemperismo? Ou também vocês podem ver, às vezes em algumas questões eles chamam de meteorização. É a quebra ou desgaste das rochas. E o intemperismo ele pode ser de 3 tipos, ou físico, ou químico, ou biológico. O intemperismo físico é a desagregação mecânica das rochas. Geralmente acontece com uma variação muito grande de temperatura. Então, quando tem uma expansão e depois uma contração térmica, uma rocha pode quebrar, ou quando acontece um congelamento, depois um descongelamento, ou algum tipo de alívio de pressão ou de alguma pressão em cima de alguma rocha e ela quebra. O intemperismo químico é a decomposição química das rochas, geralmente está associado à água, principalmente à água da chuva. E um exemplo é a chuva dissolvendo uma rocha calcária, por exemplo. Então, vai ser a decomposição química dessas rochas. E o intemperismo biológico, que é a degradação dessas rochas pela ação física ou bioquímica de organismos vivos. Então, por exemplo, quando a gente tem uma raiz de árvore crescendo e ela quebra uma rocha, como a árvore é um organismo vivo, essa quebra é um intemperismo biológico. E aí a erosão vai ser o transporte desses sedimentos que foram produzidos pelo intemperismo do seu lugar de origem para o seu lugar de deposição. Os sedimentos são esses pedaços quebrados e desgastados da rocha que aconteceram por conta do intemperismo. Os principais agentes erosivos são a água, o gelo e o vento. Então, quando esses sedimentos são transportados pela chuva, por exemplo, a gente tem a erosão pluvial. Quando a gente Quando esse transporte é feito por correntes marítimas, por ondas, a gente tem a erosão marinha. Quando é feita pelo gelo, é a erosão glacial, e quando esse transporte é feito pelo vento, a gente tem a erosão eólica. Aqui eu coloquei umas imagens, olha. Aqui de uma erosão fluvial, o rio passando aqui no meio. Aqui provavelmente foi por erosão eólica, o vento foi passando e foi levando embora sedimentos produzidos pelo intemperismo, e aqui a gente tem uma geleira, a erosão glacial. E agora sobre o ciclo das rochas. Como é um ciclo, a gente pode começar onde a gente quiser, né? Mas eu gosto de começar pelo magma. O que pode acontecer? O magma ele pode se consolidar e aí ele vai formar uma rocha magmática extrusiva, porque ela vai estar na superfície da Terra, ou uma rocha magmática intrusiva, quando ela cristaliza e fica no interior da Terra. As rochas chamam magmáticas porque elas vêm diretamente do magma. Essa rocha magmática intrusiva, ela pode subir ou aflorar para a superfície terrestre, e aí tanto a rocha magmática intrusiva quanto a rocha magmática extrusiva podem sofrer processos de intemperismo, né, de meteorização, e seus sedimentos vão ser transportados, depositados em algum outro lugar. E aí a gente vai ter a formação dos sedimentos. Quando esses sedimentos vão sendo compactados e cimentados, a gente vai ter a formação das rochas sedimentares consolidadas. São rochas sedimentares porque vieram dos sedimentos e consolidadas porque vieram da consolidação desses sedimentos todos. Essas rochas podem sofrer metamorfismo, principalmente por mudanças de temperatura e de pressão, e aí vão formar as rochas metamórficas. Chamam metamórficas porque vieram do metamorfismo das rochas sedimentares. E quando essas rochas metamórficas se fundem, elas voltam ao magma. E aí a gente completa o ciclo das rochas. Aqui tem um mapa
da estrutura geológica do Brasil, do professor Jurandir Ross. É esse mapa que você estava falando no começo da aula, Igor? Você tem aí? Ou é do relevo? É o do relevo. Não é esse, não. Aqui tem, esse aqui é o mapa da estrutura geológica do Brasil. A gente não precisa decorar todos esses nomezinhos, saber o que cada um significa, mas só para vocês terem uma noção, né? Esse amarelinho aqui são as bacias sedimentares, esse mais esverdeado são as faixas de dobramentos do ciclo brasiliano, esse mais marronzinho escuro são coberturas sedimentares, e esses laranjinhas aqui, amarelo mais escuro, são os crátons pré-brasilianos. Mas isso aqui é só para vocês terem, depois, acessem o slide, dão uma olhadinha nesse mapa, mas não precisa decorar esses nomezinhos todos. E aí agora já falo da classificação e da caracterização do relevo brasileiro. A já começar com a classificação do Haroldo de Azevedo, que é lá mais ou menos da década de 1940. Ele dividia o Brasil em planaltos e em planícies. E é uma classificação assim bem antiga, que a gente não usa mais hoje em dia, mas o critério que ele tinha era: os planaltos têm mais de 200 metros e as planícies têm menos de 200 metros. E aí, uma década depois, mais ou menos em 1950, a gente tem a classificação do Aziz de Absaber. Se a gente comparar com o outro, olha, pouca coisa muda um pouco aqui no Nordeste. No Nordeste. E ele levou em consideração o processo de formação, a altimetria, e ele também separou tudo em planaltos e planícies. E aqui a gente tem que os planaltos são as regiões onde predominam os processos de erosão e tem menos sedimentação, enquanto a planície são os lugares onde acontece mais sedimentação e menos erosão. E aí esse aqui é o relevo brasileiro, a classificação pelo professor Jurandir Ross, mais ou menos ali na década de 80, 90. Ele acrescenta ainda, além dos planaltos e das planícies, as depressões. Também não precisa decorar todos esses nomezinhos aqui, mas é importante a gente observar aqui o que predomina mais são os planaltos, depois as depressões, a gente tem nesse amarelinho aqui as planícies. O professor levou em consideração também o processo de formação desses lugares, a altimetria, o paleoclima e a estrutura geológica. Então, depois, se vocês quiserem comparar esse mapa com outro mapa da estrutura geológica do Brasil, vocês vão perceber algumas semelhanças assim entre os dois mapas. É esse que eu tenho aqui, lindíssimo. Lindo mapa. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho dessas principais unidades de relevo, o que é um planalto, o que é uma planície. A gente tem as montanhas e as cadeias montanhosas, que muitas vezes são chamadas de cordilheiras, que são essas maiores elevações que a gente tem na superfície terrestre. Aqui eu coloquei uma imagem. Os planaltos são áreas elevadas, que têm as feições geralmente planas ou um pouco onduladas, onde predominam os processos erosivos, então onde está predominando esse transporte de sedimentos para uma outra região. Já as planícies são áreas rebaixadas e de feição plana, e é onde predomina a deposição dos sedimentos, e por toda essa deposição de sedimentos que elas acabam sendo mais planas do que as outras regiões. E as depressões são áreas mais baixas do que em torno, então você tem, geralmente está entre dois planaltos, no meio que é uma área mais baixa você tem uma depressão, e tem os terrenos geralmente mais planos ou um pouquinho inclinados. E agora eu vou mostrar para vocês também algumas, um pouquinho da geomorfologia costeira, algumas imagens. Essas daqui são as falésias, que são paredões assim, que são modelados pela ação do mar. A gente encontra muito na costa dos continentes. As dunas, que são morros de grão de areia que são agrupados pelo vento ou pela água. E as restingas, que são os depósitos arenosos paralelos à costa do continente. E daqui eu já ia começar os exercícios. Alguém tem alguma dúvida? Igor, Monique, alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, o que eu queria acrescentar, eu mandei aqui no chat falando que o Haroldo de Azevedo era de Lorena. É? Você não sabia, não? Não sabia. O Haroldo Azevedo é de Lorena, nascido aqui em Lorena, né? Geógrafos paraibanos, né? Maravilhoso. Inclusive tem escola em Lorena com esse Nossa, não sabia. Haroldo Azevedo. E a lenda
Tá vendo? Vizinho nosso. Bom, então vamos começar os exercícios, que daí a gente vai explicando um pouquinho mais. Se forem aparecendo dúvidas, aí vocês podem mandaram aqui no interromper chat, aí, para você dar uma explicaçãozinha de erosão de novo. Por favor, Vou voltar lá. Opa. É alguma dúvida específica? Deixa eu ver. Gabriel, alguma dúvida específica ou só o conceito mesmo? Ou só o... Diz aí para nós, o conceito mesmo. Tá, então eu só vou voltar rapidinho no intemperismo, porque meio que um depende do outro. Opa. Aqui. O intemperismo vai ser esse processo de quebra das rochas, que vai ou desgaste das rochas, que pode acontecer, como eu falei, de forma física, química ou biológica. E esses pedacinhos, esses sedimentos de rocha, eles vão ser transportados desse lugar de onde eles foram quebrados para algum outro lugar, seja por ação da água, seja por ação do gelo, seja por ação do vento. Esse processo de transportar esses sedimentos, esses pedacinhos da rocha de um lugar para o outro, é o processo erosivo. E aí os agentes erosivos são a água, o gelo e o vento. Porque você pode ter uma rocha desgastada aqui, vai chover, 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 e a água da chuva vai levando esses pedacinhos da rocha para um outro lugar lá embaixo. Esse é um processo erosivo. Ou então você tem um rio passando no meio de algum lugar, e esse rio vai pegando esses sedimentos que estão nas rochas por perto e vai levando para um outro lugar lá longe. Ou então o vento. O vento vai passar e vai soprando, e esses sedimentos pequenininhos das rochas vão sendo transportados para um outro lugar que não aquele lugar de origem da onde a rocha já estava antes. Vê se ficou mais claro. Famoso água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Eu ia falar isso e esqueci. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Alguém mais alguma dúvida sobre erosão ou sobre alguma outra coisa? Talvez esses conceitos fiquem um pouco mais claros nos exercícios também. Por enquanto no chat não apareceu nada. Beleza, então vamos fazer o primeiro aqui. Eu peguei um exercício do Enem. Se vocês quiserem ir mandando a alternativa que vocês acham que está certa no chat, a gente vai fazendo todo mundo junto. De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Lustres balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de A. Alívio da tensão geológica. B. Desgaste da erosão superficial. C. Atuação do intemperismo químico. D. Formação de aquíferos profundos. E E. Acúmulo de depósitos sedimentares. Vocês querem um tempinho para pensar? Ou querem que eu já vou falando as alternativas? Já tem gente mandando aqui. Só uma coisa, você lembra de que ano essa questão, Rebeca? Então, eu acho que é de 2013, porque olha aqui, o acesso foi em 2012. Ah, sim. Porque o... porque assim, eu tava olhando aqui e eu pensei assim, eu acho que eu fiz esse Enem, tenho quase certeza. Mas eu fiz o Enem 5 vezes, né? Então... Tem grande chance de você já ter feito mesmo. Tem grande chance de eu já ter feito. Nesse período aí de 2013 para cá, né? Uma boa parte aí eu fiz. Então vamos lá. Primeiro. Hã? 2013 foi seu primeiro? Foi. Tempo bom que não volta mais. Nossa, era terceiro colegial já, você estava? Não, eu estava no segundo ainda, foi treineiro. Gente, então vamos lá. Nessa questão ele está falando do terremoto, né? Ele mesmo fala aqui no textinho. Terremoto é um tipo de abalo sísmico.
Então, a gente tem que associar aos agentes endógenos, que são os agentes que vêm do interior da Terra. Se a gente pensar nisso, a gente já consegue descartar algumas alternativas que estão aqui. Não tem nada a ver com desgaste de erosão superficial, porque a gente já viu que a erosão é um processo pelos agentes exógenos que vão modelar o relevo, então a erosão não vai provocar nenhum tipo de terremoto. Aqui, a atuação do intemperismo químico também é outro tipo de agente exógeno, a gente está procurando os agentes endógenos do interior da Terra, e aqui acúmulo de depósitos sedimentares também não tem nada a ver. Esse processo todo de intemperismo, de erosão, de transporte de sedimentos, são tudo dos agentes exógenos e ninguém vai provocar terremoto porque quebrou uma rocha aqui fora. Então a gente vai ficar com a A, que é o alívio da tensão geológica, e a D, que é a formação de aquíferos profundos. A resposta certa é a alternativa A, que é o alívio da tensão geológica. Então, se a gente lembrar, os terremotos eles vão ser provocados por toda uma energia que é acumulada dentro da Terra, toda uma tensão que é acumulada, e na hora que um bloco se acomoda, toda essa tensão que estava lá dentro, ela vai ser liberada. Então, é o alívio dessa tensão geológica que está toda acumulada no interior da Terra, e aí ela vai ser liberada na forma das ondas sísmicas, vai ser projetada na superfície, e aí a gente vai sentir os tremores aqui na superfície da Terra. Vocês entenderam por que é a A? Sim. Eu estou te repassando o chat aqui. Tinham chegado alguns palpites D antes, então eu acho que o pessoal ficou na dúvida. Igor, você sabe como ocorre a formação dos aquíferos profundos? Para explicar por que não é a D? Ou Monique, alguém? Tipo, de surpresa, assim, não me lembro muito sobre aquíferos. Deixa eu ver. Escrito no texto, afeta intensamente. Alguém quer explicar por que achou que era D? Aí, de repente, a gente consegue, a partir daí, falar por que não é. A Gabriele falou assim: eu associei aquíferos a algo embaixo do mar, as placas tectônicas. Não necessariamente os aquíferos são tipo embaixo do mar, né? Aquíferos eles são quantidades de água reservadas embaixo da terra, né? Tipo, em geral. Então, não tem essa relação assim com embaixo do mar. Aí a pergunta, eu estava lendo aqui de novo o texto, peraí. O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de e aí desgaste da erosão superficial, atuação do intemperismo químico, formação de aquíferos profundos, acúmulo de depósitos sedimentares. Eu não estou me lembrando coisas sobre aquífero profundo, não. Vai seguindo aí, Rebeca, que eu vou dar uma pesquisada. Beleza. Mas importante que vocês tenham entendido por que é o alívio da tensão geológica, ficou claro? Porque se vocês conseguirem associar que os terremotos vêm do alívio da tensão geológica, da acomodação dos blocos, da liberação de energia, aí vocês já conseguiriam matar essa questão mais fácil. Ficou claro isso? Bom, vamos para a questão 2, então. É uma questão da FAMERP. Os terremotos e os tsunamis são eventos que passaram a ser bem mais compreendidos com o estudo da estrutura interna da Terra, especialmente a partir da A. Verificação da alta densidade dos materiais que compõem a crosta terrestre, cuja composição rica em magnésio, ferro e silício promove falhas e rupturas. B. A descoberta do campo magnético gerado pelo núcleo terrestre, cuja interferência provoca instabilidade na consolidação do embasamento rochoso. C. Identificação das espessuras de cada camada, cuja proporcionalidade explica a fragilidade da porção mais externa. D.
A constatação de que a crosta terrestre é descontínua e fragmentada, cujos fragmentos respondem à convecção do magma. E E, coleta de amostras ao longo das diferentes camadas, cujos materiais permitiram identificar graus de porosidade e resistência distintos. Quem quer mandar aí a alternativa que vocês acham que está certa? Chegou um A, outro A, o B. Vamos lá, então. Então, essa questão está falando dos terremotos e dos tsunamis, né? Então, de novo, vamos associar aos agentes que vêm de dentro da Terra. Vamos ver o que fala na A, que foi a alternativa que a maioria das pessoas falou. Verificação da alta densidade dos materiais que compõem a crosta terrestre, cuja composição rica em magnésio, ferro e silício promove falhas e rupturas. As falhas e as rupturas, elas não são formadas porque a composição é feita de magnésio, ferro e silício. As falhas e as rupturas são feitas pelas placas que vão se movendo. Então, não tem nada a ver com a composição delas. Por isso que não é a A. E aí alguém ficou na dúvida na B também. A descoberta do campo magnético gerado pelo núcleo terrestre, cuja interferência provoca instabilidade na consolidação do embasamento rochoso. Quando a gente estava falando de terremotos e tsunamis, a gente estava falando... É que a gente não chegou a falar de tsunami, né? Mas os terremotos, a gente estava falando do movimento das placas tectônicas. Não tem a ver com o campo magnético terrestre, não tem a ver com instabilidade do embasamento rochoso. Então, a alternativa certa é a D, que eu vi que alguém até mandou aqui agora, que esse estudo da estrutura interna da Terra foi mais bem compreendido pela constatação de que a crosta terrestre é descontínua e fragmentada, cujos fragmentos respondem à convecção do magma, que foi o que a gente falou, que com a teoria da tectônica de placas, que fala que a crosta terrestre ela é dividida em 12 placas tectônicas e que essas placas elas se movimentam de forma muito lenta pela convecção ou células de convecção do magma, e que a partir daí a gente tem as ocorrências dos terremotos. Ficou claro para vocês por que é a D? A alternativa correta? Se ficou claro também por que não são as outras? Ih, gente, ficou claro? Ficou claro, gente? Sim. Se não ficou, vocês podem falar que a gente tem que explicar de outro jeito. Tá. Pega, pode voltar rapidinho na outra, porque eu dei uma olhada aqui melhor na questão. Aham. Dei uma pesquisada sobre. Aqui. Tá, assim, relendo algumas vezes, eu entendi melhor a questão. Porque eu lembrava do texto dela, mas eu não lembrava da pergunta e nem das respostas. Você lembra que alternativa você marcou nesse Enem, Igor? Nossa, nem ferrando. Tá. É que o texto claramente está descrevendo um terremoto, né? E aí o fenômeno físico descrito no texto, portanto, o terremoto, ele afeta imensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas D, e aí a opção correta, alívio da tensão geológica, porque o alívio da tensão é o próprio terremoto e tal, nas placas. A outra que tinha ficado em dúvida era D, não é isso? Isso. A formação de aquíferos profundos. Os aquíferos, eles são formados a partir de intensas chuvas, né? Que elas são... O solo, ele absorve a quantidade excessiva de água, e essa água vai descendo, né, pelas camadas do solo até se formarem os aquíferos, né, entre as rochas e tal. Então, não tem nada a ver. Então, uma coisa tem a ver com o movimento das placas tectônicas, um processo de dentro para fora, né? Então, a formação dos aquíferos é o contrário, né? A partir de chuvas, né? De fora para dentro. Então, essa é a diferença que não tinha nem ficado claro para mim. Agora deu uma lidinha. Boa. Ficou claro, gente, agora? Boa. Então vamos para a terceira questão da UPF Risos.
A dinâmica interna e externa da Terra provocam modificações no relevo terrestre. São considerados, respectivamente, agentes modeladores internos, endógenos, e externos, exógenos da Terra. A. Erosão e intemperismo. B. Águas correntes e vulcanismo. C. Geleiras e tectonismo. D. Vulcanismo e tectonismo. Ou E. Tectonismo e intemperismo. Mandem aí no chat o que vocês acham. Respectivamente, endógenos e exógenos. Chegou uma A, chegou uma E. Então, vamos lá, gente. É só, tipo, a gente lê o processo, chegou outra E, lê o nome dos processos e imagina, tipo, o primeiro, né, respectivamente, o primeiro é interno, ou seja, né, acontece dentro da Terra, e outro externo, acontece por fora, né? E é isso. Então chegou um A e chegou outras E. Então vamos lá, vamos ver se a ele pede para a gente falar respectivamente dos agentes modeladores internos que vêm de dentro da Terra e os externos de fora da Terra. E aí ele fala erosão e intemperismo. Tanto a erosão quanto o intemperismo são agentes exógenos que vêm do exterior da Terra. O intemperismo é a quebra das rochas e a erosão é o transporte do sedimento de um lugar para o outro. Não tem nada a ver com a dinâmica de placas tectônicas, não tem a ver com material magmático que sai do interior da Terra. São todos agentes externos. Na alternativa E, é tectonismo e intemperismo, tá certa, é a alternativa E, a certa. O tectonismo vem do interior da Terra, porque diz respeito à movimentação das placas tectônicas, e o intemperismo é um agente externo, um agente exógeno, que é a quebra e o desgaste das rochas pela ação da água, pela ação, enfim, temperismo físico, químico ou biológico. Ficou claro por que não é a A e por que é a E? No caso da B, né, águas correntes é externa também, então já não pode ser. Da C, geleira também externa, já exclui. E da D, vulcanismo e tectonismo. O vulcanismo No estaria caso, certo e o tectonismo também seria endógeno, né? Sim, exato. O tectonismo aí seria o interno, está no lugar do externo. É por isso que tem que prestar bastante atenção nesse respectivamente também, porque às vezes isso é pegadinha, sabe? Porque na então, B e assim, na C, se tivesse ao contrário, as duas estariam certas, mas como elas começaram pelo exógenos e depois falaram dos endógenos, aí já não vale. Questão 4. Os terremotos são fenômenos que demonstram nitidamente o caráter dinâmico da Terra. Considerando esses eventos, analise as afirmações abaixo. Então, a gente tem que marcar... Vocês mandam no chat qual ou quais dessas três afirmações estão corretas. 1. Os abalos sísmicos que ocorrem no Brasil são de baixa intensidade e, na sua grande maioria, resultam das forças geológicas que atuam em toda a placa que contém o continente sul-americano. 2. Os terremotos podem ocorrer na área de contato entre duas placas, assim como no interior das mesmas. E 3. Quando ocorre um abalo sísmico, são geradas ondas sísmicas capazes de se propagar em todas as direções. Quais estão corretas? Dois e três, quem mais? 2 e 3. Alguém quer explicar por que acha que a 1 não tá certa? Não. Na verdade, as três alternativas estão corretas. A 1, ele fala assim:
Os abalos sísmicos que ocorrem no Brasil são de baixa intensidade e, na sua grande maioria, resultam das forças geológicas que atuam em toda a placa que contém o continente sul-americano. Tá certa. Apesar de que os abalos sísmicos ocorrem com maior frequência e com uma intensidade muito maior nos limites entre as placas, eles também podem ocorrer em baixa intensidade no meio das placas tectônicas. Aqui no Brasil também ocorrem abalos sísmicos, mas às vezes de tão baixa intensidade que a gente nem percebe que está acontecendo. Então, a 1 vai estar certa também. E a 2 e a 3 também estão certas, eu acho que a maioria falou 2 e 3. Que os terremotos podem ocorrer na área de contato entre duas placas, então nos limites, que é onde geralmente acontece, onde geralmente são de intensidade mais forte, assim como no interior das mesmas, como é no caso aqui do Brasil. Podem ocorrer abalos sísmicos no interior da placa sul-americana e a gente mal sente porque a intensidade é muito baixa. E a 3 está certo também, quando ocorre um abalo sísmico, são geradas as ondas sísmicas, capazes de se propagar em todas as direções. Ficou claro por que a 1 também estava certa? Com alguma dúvida? Olha, a Monique mandou aqui no chat. Os abalos que ocorrem no interior das placas ocorrem geralmente porque a crosta tem falhas e tem tamanhos diferentes de espessura. Ficou alguma dúvida? Alguém? Vamos para 5, então. Essa aqui é da PUC do Paraná. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente o fenômeno que tem sua magnitude medida pela escala Richter com as suas consequências para as sociedades humanas. É bem cara de Enem perguntar as consequências das coisas para as sociedades humanas. Então vamos lá. A. Consequência dos movimentos tectônicos, os terremotos geram um número de vítimas proporcional à sua magnitude. B. O Círculo de Fogo do Pacífico é uma área que apresenta grande atividade sísmica e nações subdesenvolvidas. C. Os terremotos resultam de forças internas incontroláveis, capazes de gerar enormes prejuízos sociais e econômicos, sobretudo em países com estruturas precárias. D. Muito frequentes em áreas de contato entre as placas tectônicas, o impacto socioeconômico dos terremotos restringe-se ao epicentro. E E. O elevado número de mortes revela o baixo interesse científico no estudo dos fenômenos naturais por parte das nações afetadas pelos terremotos. Qual é a alternativa certa? Alguém mais? Tá certo, aqui mandou no chat. A alternativa certa é a C. Os terremotos resultam de forças internas incontroláveis, capazes de gerar enormes prejuízos sociais e econômicos, principalmente nos países com estruturas precárias. Alguém ficou na dúvida por que é essa alternativa, por que não é alguma outra? Vou passar para a próxima, então. Fiquei em dúvida entre a A e a C. Deixa eu voltar aqui. A A fala: consequência dos movimentos tectônicos, os terremotos geram um número de vítimas. Também fiquei na dúvida, pois também podem ser externas, né? Então vamos lá, ele está falando dos terremotos. A ele fala: consequência dos movimentos tectônicos, os terremotos geram um número de vítimas proporcional à sua magnitude. Não necessariamente, apesar de um terremoto com uma magnitude maior poder causar estragos maiores, se acontecer num país que está preparado para isso, que está acostumado com isso, pode ser que as vítimas não sejam tantas.
Da mesma forma que se um terremoto acontecer em algum lugar com a estrutura precária e não for de uma magnitude tão grande assim, pode acontecer de ter muito mais vítima porque o lugar não estava preparado para receber aquele terremoto. Então, não necessariamente quanto maior a magnitude, mais vítimas vai ter. Inclusive, um exemplo legal de a gente ter uma noção disso é o Japão, que é um país que sofre muito abalo sísmico em grandes assim, intensidades, mas como é um país que já está, tipo, eles têm essa noção, então eles são totalmente preparados para isso. As casas, os prédios são construídos já com tecnologias que se adaptem a isso, para que não sofram tanto com esse tipo de abalo. Então, assim, às vezes no Japão, você tem um abalo de uma magnitude que se tivesse aqui no Brasil, a gente estaria num apocalipse. Mas que para eles, as construções, o estilo de vida deles é tão adaptado a isso que eles não sentem. Então não é uma coisa 100% natural, sabe? Tipo, é incontrolável, porém você pode se adaptar. Aliás, uma dica para esse tipo de questão é que assim, a gente deve sempre desconfiar de questões que são muito assim, ou 8 ou 80, sabe? Tipo, não existe. Se a questão se a alternativa está falando, não existe tal coisa, é impossível tal coisa. É sempre de tal jeito, é nunca de tal jeito. É sempre ou nunca. Principalmente quando a gente está falando de geografia, né? Tipo, é difícil generalizar, É difícil, sabe? Tipo, sempre pode ter, sempre o humano pode se adaptar ou interferir no natural, ou o natural pode se adaptar ou interferir no humano, que é esse caso do Japão, como eu falei. Por exemplo, o natural lá determina que lá tem mais abalo sísmico em mais intensidades do que aqui. Mas o social e o humano vai se desenvolvendo para que as pessoas se adaptem a isso e que aí esse número de vítimas, por exemplo, não seja proporcional. Em outros lugares com menos tecnologia, pode ser que um abalo muito menor faça muito mais vítimas do que um abalo no Japão em grande intensidade, mas porque as pessoas já estão preparadas, né? Eu vou ler o comentário que a Monique colocou aqui no chat. É interessante fazer a comparação com os tsunamis também. No Japão, em 2011, foi atingido por um tsunami e muita gente conseguiu se salvar por ter um sistema de alarme e orientação para as pessoas. E já na Tailândia, em 2004, o estrago foi muito maior porque não possuía um sistema de alarme. As pessoas não sabiam que o recuo do mar era um dos sinais para o tsunami. É exatamente isso. Então, não necessariamente vai estar relacionado com... O estrago não vai estar necessariamente relacionado com a magnitude, porque dependendo do lugar, eles já têm estruturas preparadas para isso, ou estruturas precárias, e aí um abalo de menor intensidade pode causar estragos muito grandes. E aí eu vi que a Samela perguntou aqui no chat, ficou claro isso, gente, que o Igor explicou, e que a Monique também? Eu vi que a Samela ficou na dúvida, pois também podem ser externas, né? Você está perguntando na C, os terremotos resultam de forças internas? E aí você perguntou se podem ser de forças externas também? Então, os terremotos, eles vão ser causados pelas forças internas, que são os agentes endógenos. As forças externas são aquelas forças que vão só modelar o relevo. Vai ser a quebra das rochas, o transporte dos sedimentos de rocha de um lugar para o outro. Então, esses agentes externos, a chuva, a água, o vento, o gelo, eles não são capazes de provocar um terremoto. O que provoca terremoto são as forças internas da Terra, a movimentação das placas tectônicas. Ajudou a entender? Beleza. Acho que dá tempo de fazer mais uma, né? O relevo é o resultado da atuação de forças de origem interna e externa, as quais determinam as reentrâncias e as aliências da crosta terrestre. Sobre esse assunto, podemos afirmar que, aí aqui também é outra de marcar quais são as alternativas corretas. 1. O surgimento das grandes cadeias montanhosas, como os Andes, os Alpes e o Himalaia, resulta dos movimentos orogenéticos, caracterizados pelos choques entre as placas tectônicas.
2. O intemperismo químico é um agente esculpidor do relevo, muito característico das regiões desérticas, em virtude da intensa variação de temperatura nessas áreas. 3. Extensas planícies, como a dos rios Ganges, na Índia, e Mekong, no Vietnã, são resultantes do trabalho de deposição de sedimentos feitos pelos rios, formando as planícies aluviais. 4. Os planaltos brasileiros caracterizam-se como relevos residuais, pois permaneceram mais altos que o circundante, por apresentarem estrutura rochosa mais resistente ao trabalho erosivo. E 5, por situar-se em uma área de estabilidade tectônica, o Brasil não possui formas de relevo resultantes da ação do vulcanismo. A questão é um pouco mais difícil. Manda aí, o que vocês acham? Ninguém acha nada. 3. E pode ser mais de uma, tá? Certa. Alguém mais? Bom, vou passar aqui para as respostas para a gente discutir. Ah, vocês mandaram agora. 5, 4, 2, 1, 3 e 4, 1. Então vamos lá. A 1 está certa. O surgimento das grandes cadeias montanhosas, como os Andes, os Alpes e o Himalaia, resulta dos movimentos orogenéticos, caracterizados pelos choques entre as placas tectônicas. Então foi o que a gente falou no começo da aula. A orogênese e a epirogênese. A orogênese está associada à formação das montanhas, nos limites entre duas placas, nos movimentos de aproximação ou de afastamento. Então, essa alternativa 1 está certa. A 3 também está certa. Extensas planícies, como a dos rios Ganges, na Índia, e Mekong, no Vietnã, são resultantes do trabalho de deposição de sedimentos feitos pelos rios, formando as planícies aluviais. Então, essa está certa também. A planície como uma região com predominância da deposição dos sedimentos, né? Mais sedimentação do que erosão. E essa alternativa, a gente pode ver que a gente não precisa saber coisas muito específicas, né? O Rio Ganges na Índia, Mekong no Vietnã, nunca ouvi falar desses lugares. Se vocês pegarem os termos principais, né? Planície, como que uma planície é formada, a sedimentação, a erosão, vocês conseguem matar a questão sem saber, porque às vezes a gente olha esses nomes assim e assusta, né, na hora de fazer uma questão. Mas muitas vezes vocês não precisam saber nada muito específico. Se vocês souberem o processo de formação das coisas, já fica mais fácil de matar a questão. E aí a 4 está certa também. Os planaltos brasileiros caracterizam-se como relevos residuais, pois permaneceram mais altos que o relevo circundante, por apresentar estrutura rochosa mais resistente ao trabalho erosivo. Então, essa está certa também, porque os planaltos são as regiões que são áreas mais altas em relação às planícies e às depressões, e elas foram menos desgastadas porque elas têm a estrutura rochosa mais resistente. Eu queria fazer uma observação só dessa 4, que umas imagens assim que a gente consegue muito visualizar, assim, aquelas imagens que fica tipo uma mesa, assim, né, rochosa, das chapadas, né, aquelas coisas assim, que fica, tipo, fica uma coisa alta e aí é muito assim, é muito definido, né, uma forma muito definida. Sim. E às vezes a gente fica, gente, como que é possível isso, né? É só a diferença de dureza, digamos assim, da rocha que estava ali. Menos desgaste. Assim, então é mais resistente, o que estava em volta era menos resistente, o que estava em volta foi embora, e o que estava firme ali ficou e vai se formando aquelas né, aqueles testemunhos históricos ali da história geológica. Muito bonito. Vou só falar então rapidinho por que a 2 e a 5 estão erradas, porque acho que alguém tinha mandado que achava que estavam certas. A 2 fala que o intemperismo químico é um agente esculpidor do relevo, certo? Muito característico das regiões desérticas, em virtude da intensa variação de temperatura nessas áreas. Geralmente, o intemperismo que está associado à variação de temperatura é o intemperismo físico,
porque a rocha sofre uma variação de temperatura tão grande, esquenta muito, depois esfria, que ela acaba quebrando. O intemperismo químico é a decomposição química das rochas, então geralmente está associado à água. E nas regiões desérticas a gente não vai ter a água fazendo decomposição de nenhuma rocha. Por isso que essa alternativa 2 está errada. E a 5 fala que, por situar-se numa área de estabilidade tectônica, o Brasil não possui formas de relevo resultantes da ação do vulcanismo. Mas a gente possui, se alguém souber falar especificamente, mas a gente possui sim relevo resultante da ação do vulcanismo, só que de um tempo muito passado. Não é que hoje em dia existe um vulcão aqui no Brasil que a gente consegue ver, mas se a gente voltar num passado bem distante, o Brasil tem sim algumas formas de relevo da ação. Ah lá, a Monique falando. Quando a gente está falando de... Quando a gente vai falar de tempo geológico, é uma coisa absolutamente, drasticamente diferente do tempo histórico, né? Então, assim, quando a gente vai falar sobre história... Muito tempo atrás, tipo, por exemplo, na aula de história, o que é muito tempo atrás? É 5.000 anos. No tempo geológico, 5.000 anos não é nada. Não mudou nada. Se você pegar uma rocha, é a mesma coisa. É coisa de milhões, de bilhões de anos. 5.000 anos então, ontem. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode... quando a gente está falando de tempo geológico, né, desses processos, a gente não pode ir muito pelo agora, né? E nem pelo recente. Então, você não pode falar do espaço, né, do processo geológico brasileiro a partir do que você conhece hoje. Hoje não tem nenhum vulcão no Brasil. Mas a gente vê que, tipo, em outros tempos geológicos, o mundo tem lugar que era mar, que hoje não é mar. Tem lugar que não era mar, que hoje é mar, que não existia montanha, agora existe montanha. Então, vocês verem, gente, tipo, até o que a gente conhece por Brasil estava grudado na África. Então, assim, sabe, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Eu lembro que tem um exercício de agora não vou me lembrar de que ano, nem de que vestibular, mas que ele pedia para a gente classificar o tempo geológico como se fossem dias de um ano, assim. Então, como se a gente pegasse todo o tempo geológico da Terra e colocasse dentro dos 365 dias do ano. E nisso, por exemplo, hoje a gente estaria, sei lá, no meia-noite não, 11h59 e muitos segundos ali do dia 31 de dezembro. Aí você pega assim, mas isso dentro do tempo geológico, né? E sei lá, a Roma antiga, a Grécia antiga, ainda está no dia 31 de dezembro, nessa perspectiva. Tipo, lá atrás é muita coisa que assim, a gente nem imaginava em estar se civilizando e tal. Então o tempo geológico ele é muito ignorante, assim. Não tem nada a ver com o que a gente conhece de tempo histórico. Então, a gente tem que ter essa atenção, assim, para não tratar, né, não tratar o tempo geológico a partir da percepção que a gente tem do mundo hoje, porque as coisas mudam muito nesse processo. Boa observação. Ficou mais alguma dúvida nessa questão, gente? Nenhuma, olha só. Muito claro, Igor. Ficou claro. Então, acho que a gente pode terminar aqui. Acho que tem mais 2 questões, mas vocês podem tá com as respostas também. Percebi que sou péssimo em geografia. Não imagina, você é da terra do Haroldo Azevedo. Não pode ser. Tem que... E nós estamos aqui para isso também. Nós estamos aqui para isso também. Se você quiser depois dar uma olhada nos slides, dar uma olhada nas questões e vai mandando lá no grupo das dúvidas, ou até se quiser mandar no particular para a gente, e a gente explica de novo e vai ajudando. Aliás, o Arnolfo era irmão do Haroldo, né? Se eu não me engano, era geógrafo também, eu acho. Mas, enfim. Mas tem o grupo de dúvidas. A gente sempre indica que vocês mandem dúvida no grupo de dúvida, porque
Ajuda os Tipo, outros. a gente vai responder, os outros vão ver também, e aí a gente conversa com todo mundo ao mesmo tempo. Mas é isso, gente. Geografia é o mundo aí, é o mundo todo, a gente estuda tudo. Então tem bastante coisa mesmo, é confuso. Num dia a gente está estudando rocha, no outro dia a gente está estudando processos econômicos, é muito louco. Eu tive até retorno de um aluno que falou para mim assim: nossa, mas eu assisti a aula e fiquei confuso, porque eu achei que geografia era coisa de mapa e tal. Sim, Pois tem é. de tudo, um pouco de tudo um pouco. Então tem de tudo um pouco. A gente sabe um pouco de tudo. E eu já ouvi dizer isso, que o geógrafo sabe um pouco de tudo e não sabe muito de nada. Eu não concordo. Mas a gente sabe um pouco de tudo, isso é verdade. Então, É. dúvidas, Cartografia é um mandem pra pesadelo. gente. A Monique que Quiser gosta de cartografia, não conversar. é? A Monique sabe mais de tudo de cartografia. E a gente tem as nossas particularidades também. Tipo, eu sou mais ruinzinho, eu particularmente sou mais ruinzinho nessa parte aí que da aula de hoje, assim, dos processos mais físicos. A minha linha de pesquisa na faculdade é coisa de processos econômicos, urbanos, tal. Então a gente vai se especializando, né? Mas enfim, qualquer coisa estamos aqui. Gente, queria agradecer muito vocês por terem assistido essa aula, foi muito legal. Obrigada por terem participado aqui no chat.